Fala aí, Mugiwaras, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais uma review de One Piece, a série, dessa vez do sétimo episódio da segunda temporada, O Médico e a Rena. Então vamos lá. O episódio é um episódio de flashback, mas ele fica alternando aqui e ali. Tanto é que no começo do episódio, nós vemos o Chopper sendo caçado pelos moradores do reino de Drum e ele sofre um ferimento de bala no ombro, né? E aí vem a logo do episódio, mas eu não vou comentar sobre ela agora, eu vou esperar um pouquinho. E aí, né, isso é só uma contextualização do que a gente vai ver. Porque voltamos para o presente e nós vemos que o Luffy e o Sanji estão tentando fazer, né, com que essa Rena, ela fale com eles. Mas o Chopper, ele fica calado e tal, o Sanji e o Luffy ficam fazendo perguntas. O Sanji até ameaça, né, fazer um ensopado, um cozido de rena, mas o Chopper continua tímido e se esconde. Até que os dois resolvem abrir um baú e encontram uma Jolly Roger dentro. O Luffy vai mexer, né, o Chopper avança na direção dos dois furiosos, ele fecha o baú, dizendo que ele não é um guaxinim, ele é uma rena, e aí ele sai dali meio chateado, né? E aí nós vemos que o Sanji terminou de preparar a comida, no caso é uma canja de galinha. A Nami, ela toma, né? Ela já tá bem mais disposta, tá dizendo que é a melhor comida que ela já comeu, embora seja uma canja simples, né? Mas pra quem tá doente, pô, comida é comida. E aí, né, a Kureha também tá bebendo lá a canja, o Luffy, enfim, o Sanji fez pra todo mundo. E aí o Luffy pergunta, né, pra doutora Kureha por que o Chopper agiu daquela forma quando ele tocou na bandeira. E aí a Kureha afirma que o Chopper, ele é um garoto com uma grande ferida no coração, pois ele não tinha família nem amigos para ele fazer companhia. Somente o pior médico do reino de Drum. E aí finalmente vamos, né, pro passado, mergulhar no flashback, que pense num negócio triste, minha gente. E no reino de Drum, nós vamos, né, para o ápice da grande caçada, a grande caçada aos médicos. Basicamente o que aconteceu? O rei Wapol, ele capturou todos os médicos do reino de Drum e deu uma escolha seguinte: ou vocês ficam aqui, sob a minha custódia, ou morrem. E aí só sobraram a Kureha e o doutor Hiriluk, que é esse aqui. Inclusive, a abertura, né, a logo do episódio faz referência ao Chopper e ao Dr. Hiriluk, ok? Mas vamos nessa. Basicamente, os dois médicos restantes se escondem debaixo da ponte, né? E precisam ficar em silêncio porque os moradores de Big Horn e a galera lá do Exército Real tá passando, caçando eles, enfim. E aí a Kureha, ela comenta, né, como os moradores da vila estavam conversando sobre um cogumelo milagroso que cresce no Vale da Morte. Basicamente, eles estão desesperados, né? O reino em si está doente porque todos os médicos foram capturados. E o Apple só meio que vai permitir que alguma pessoa doente seja examinada pelos médicos da Ishi-20 se a pessoa se curvar, se humilhar, né, perante ao rei. Ou seja, o Apple é um canalha. Mas enfim, né? Basicamente os moradores de Drum estão, tipo, perdidos, né? Sem saber o que fazer. E aí o Hiriluk, ele constantemente tenta atender a galera, desenvolver alguma cura, algum remédio, mas ele fracassa nisso. Porém, o diferencial dele é que ele é muito confiante. Então ele tem certeza que vai conseguir desenvolver uma cura milagrosa para o país, né? A Kureha zomba da cara dele e os dois se separam, né? O médico de meia tigela, né? O charlatão e a bruxa. Mas, enfim, o Hiriluk, ele acaba encontrando algumas pegadas ensanguentadas na neve que o levam até uma rena ferida. Ele até tenta examiná-lo, mas a rena fica resistindo, né, aos esforços, achando, né, que vai ser machucado e tal. Então o Hiriluk vai e fica só de cueca para mostrar que não vai machucar. Então a rena desmaia. E aí nós vemos, né, que ele acordou na casa do Dr. Hiriluk e tal. Acidentalmente acabou falando, depois se calou. Mas eventualmente a Rena revela que foi esse o motivo de ter sido perseguido pelos cidadãos, porque renas não falam. E o motivo dessa rena ter sido expulsa do rebanho dela foi porque nasceu com o nariz azul. E aí, né, o Dr. Hiriluk, ele logo deduz que a rena fosse o tal abominável Homem das Neves, que foi avistado pela galera de Big Horn.
e que essa rena consegue falar porque comeu uma Akuma no Mi. Então o Dr. Hiriluk batiza essa rena de Tony Tony Chopper. E aí, né, beleza. Passa um ano inteiro, o Chopper tá lá com o Hiriluk e tal, ele aprende algumas coisas com o médico, embora de vez em quando eles discutam, né, porque os experimentos do Hiriluk dão errado. Teve até uma vez que eles brigaram pra valer, mas logo se reconciliaram, porque foi a primeira briga do Chopper, ele nunca teve alguém para discutir e tal, nem para se reconciliar, e foi assim que o Hiriluk lhe presenteou com o chapéu rosa, né. E aí o Chopper pergunta por que o Hiriluk ele quer tentar descobrir uma cura para salvar as pessoas que atiram em monstros da neve e nele. E o Hiriluk ele diz para tipo o Chopper não guardar mágoa, não ter raiva dessas pessoas porque elas estão quebradas, elas perderam a esperança. E tipo, isso tudo porque estão vivendo sob a tirania cruel do Apple. E aí ele conta, né, uma coisa que é como se fosse uma luz guia para ele, o mantra, né, do Hiriluk. Basicamente ele conta a história de um ladrão que tinha, né, uma doença incurável no coração e tipo ele se consultava com todos os médicos possíveis, porque esse ladrão ele era cheio da grana, né, mas todos os médicos falavam a mesma coisa, ó, não tem cura, não tem cura, você vai morrer. E aí um dia esse ladrão ele viu algo que mudou sua vida por completo. Uma cerejeira em uma montanha. E, tipo, aquela emoção, aquele sentimento poderoso, tipo, conseguiu curar a pessoa. Tipo, o ladrão, ele experienciou, né, uma coisa tão maravilhosa ao avistar aquela árvore, né? Tipo, ele achou tão belo que quando ele foi se consultar com outro médico, ele disse, cara, tu tá curado, não tem nenhum traço da doença. E basicamente isso faz, né, com que essa história faz com que o Hiriluk creia que nenhuma doença seja incurável. Então ele vai, né, ele pendura uma Jolly Roger lá na parede de casa, diz que é um símbolo de convicção e que ele vai lutar contra todas as doenças do mundo, ele vai lutar como um pirata. O Chopper fica empolgado, mas ele também está confuso sobre o que é um pirata, né? Então o Hiriluk leva ele até um penhasco para eles olharem o mar. E ele explica melhor sobre o que é ser um pirata e tal. E ele alega que existe um mundo inteiro fora daquela ilha. E que o destino do Chopper está além daquele mar, né? Porém, a própria Kureha, né? Ela fala que nem tudo foi felicidade. Pois a felicidade acaba em algum momento. Assim que o Chopper ficou totalmente curado, o Hiriluk decidiu que ia expulsar ele de casa. E aí o Chopper fica todo confuso, mas o Hiriluk manda ele embora e tal, grita com ele, berra, ele bota o Chopper pra fora, fica contra a porta, né, pra o Chopper não conseguir entrar. E tipo, a gente vê, né, que o Chopper sai todo triste, devastado dali, mas o Hiriluk ele também tá muito mal, ele tá pra baixo. A gente fica sem entender o porquê disso. Mas logo o motivo é revelado. O Hiriluk estava com uma doença terminal. E, obviamente, né, ele queria poupar o Chopper de presenciar sua morte. Mas enfim, o Hiriluk vai visitar a Kureha, o Chopper espia, né, a conversa, ele se esconde lá. E aí que tá, o Hiriluk ele tá desesperado para encontrar uma forma de atrasar a própria morte até que ele consiga desenvolver a cura milagrosa que ele vem trabalhando, né? A Kureha diz, mesmo que aquele cogumelo milagroso exista, ninguém ia conseguir sair do Vale da Morte com vida. E o que é que o Chopper faz? Ele tá escutando a conversa inteira, escondido, né? E decide que vai até o Vale da Morte. Enquanto isso, o que é que o Hiriluk faz? Ele implora pra Kureha terminar a pesquisa dele e para cuidar do Chopper. Obviamente ela se recusa, né? Mas durante esse diálogo dos dois, nós descobrimos que o ladrão da história era o próprio Hiriluk. E aí, né? Ele vê que a Kureha não vai ajudar. Ou seja, ele volta para casa e trabalha incansavelmente por dias até que ele consegue descobrir a realização, ele consegue descobrir a reação química que ele estava esperando. Ele consegue implementar, né? Ele consegue desenvolver o que ele estava querendo. Ele só não tem muito tempo. E aí ele fica empolgado, ele diz, Chopper, vê isso. Só que ele percebe, né, que o Chopper não tá ali porque ele mandou embora e tal. Ele fica triste, se agarrando lá no negócio. Mas o Chopper, ele bate na porta, ele aparece, né? E ele tá severamente ferido.
Dói no coração ver isso. E aí que tá, o Hiriluk fica mó confuso, mó assustado, né? Porque o Chopper tá ali todo esbagaçado. E aí que tá, o Chopper, ele conseguiu encontrar o cogumelo milagroso, o Amildak, lá no Vale da Morte. E aí o próprio Chopper diz, né, que ele quer se tornar um médico para curar as pessoas. Ele quer que o Hiriluk seja o primeiro paciente dele. Então, né, o Hiriluk vai, abraça o Chopper, diz que ele tem as qualidades certas para se tornar um médico. E, tipo, o coração dele é muito grande, então vai que o Chopper consegue, né? E aí, beleza, o Chopper vai, prepara uma sopa de cogumelo pro Hiriluk, o doutor toma. E logo em seguida ele pega as coisas dele e diz, olha, seguinte, eu vou até o castelo de Drum porque eu soube que os médicos adoeceram. E aí o Chopper fica surpreso quando ele olha na maleta do Hiriluk e vê um monte de explosivo ali. O que? Como assim? Mas o Hiriluk, ele diz, né, que talvez ele precise abrir o caminho dele à força. O Chopper quer ir junto, mas ele, não, tu tá pior do que eu. Fica aí e descansa, ordens médicas. E ele vai, né, ele se despede do Chopper, fala que ele vai se tornar um ótimo médico um dia. E ok, passa um tempo e nós vemos que a Kureha, ela aparece na casa do Hiriluk procurando pelo médico. Só encontra o Chopper, né? E ele diz, não, relaxa. Ele já tá curado e tal. Ele tomou uma sopa aí que eu fiz com cogumelo milagroso que eu achei no Vale da Morte. E ele foi lá no castelo, né, pra curar os médicos doentes. E aí a Kureha, ela fica... Como assim? Pera aí, como assim, né? E aí ela pede pra ver esse cogumelo. E aí o Chopper mostra a imagem lá no livro que ele tava lendo. A imagem do Amildak. Só que aí que tá. Na página é possível ver o símbolo de uma caveira. E o Chopper, ele associou esse símbolo com a Jolly Rod, pensando que era justamente a cura para todas as doenças. Mas a Kureha diz, não, isso significa que o cogumelo é letal. Quem o come morre em 1 hora. E aí ela começa a gritar com o Chopper e tal, dizendo que gentileza não basta para ser um médico, ele precisa estudar, aprender medicina, senão ele não vai conseguir salvar ninguém. Não existe isso de cogumelo milagroso, porque senão ninguém ia precisar de médico, né? E aí o Chopper fica lá chorando e tal, a Kureha fica desesperada. E enquanto isso o Hiriluk tá lá, ele abre o caminho dele à força mesmo para entrar no castelo, decidido que esse vai ser o ato final dele, que ele vai morrer ali. E aí ele consegue entrar na sala do trono, né, para curar os médicos. Só que aí que tá. Isso tudo era uma armadilha do Apple para atrair ele. Que maldito. E aí, obviamente, ele pede pro Dalton e pros outros guardas atirarem, né, no Hiriluk. Mas nessa hora ele diz, não, calma. Eu não vou, vocês não podem me matar. E aí, né, ele faz todo um discurso, tipo, quando é que um homem morre? É quando uma bala atinge seu peito? Não. É quando ele é acometido por uma doença incurável? Não. É quando ele toma uma sopa de um cogumelo envenenado? Não. O homem morre quando ele é esquecido. Eu posso até, né, partir, mas o meu propósito de curar o reino de Drum vai ser herdado pelos outros. É assim que eu permanecerei vivo. E isso, né, acaba meio que impactando Dalton. Ele fica comovido com isso. E o Chopper, ele decide que vai tentar alcançar o Hiriluk. Ele se transforma, né, na forma de rena dele, o Walk Point. E ele começa a correr na direção do castelo. E aí, o Hiriluk, né, ele avisa que logo em seguida um monstro vai aparecer. E ele pede para o Dalton não o machucar, pois é o seu filho. Gente, pelo amor de Deus, quer fazer a gente chorar, Oda? Faça! Já não basta a história do Labum, agora vem essa do Chopper, mano. Se pá, é tão triste quanto, se não mais, que a da Nami, velho. Mas, enfim, né? O Apple, ele pede para os guardas puxarem um gatilho quando ele vê que o Dalton não vai atirar. Só que aí o Hiriluk, ele vai, pega 2 granadas e pum! Ele mesmo se explode. E aí o Dalton fica em choque vendo isso, né? O Apple, ele começa a rir, gargalhar, e manda o Dalton ir lá fora matar o filho monstro. O Chopper chega no castelo, só que aí ele para, né? Quando ele vê a cartola do Hiriluk descendo e caindo na neve na frente dele. Ele começa a chorar desesperado, o Dalton aparece, né?
E aí nós vemos finalmente a forma, né, do abominável Homem das Neves, a forma humana do Chopper, que é o Heavy Point. E aí ele tenta enfrentar o Dalton, mas o Dalton consegue resistir. Ele segura o Chopper e diz, seguinte, se você não conseguir me derrotar, você não vai conseguir derrotar eles. Olha, me perdoe por não ter conseguido salvar o Rei Luke, mas ele não ia querer que você morresse aqui. Ele ia querer que você voltasse pra casa e vivesse, tá bom? E tipo, esse é um momento bem tenso, mas o Chopper ele entende, ele recua, né? Ele vai embora. E o Dalton ele volta para a sala do trono e anuncia para o Apple que não vai mais servir a um rei que só contribuiu para a ruína do seu lar. Ele é cercado, né, pelos guardas, ele é considerado um traidor, mas ele puxa a arma dele e fica pronto para a luta. E aí o Chopper ele volta para casa do Dr. Hiriluke, ele vê que a Kureha tá ali mexendo nas coisas dele, né? E aí ele declara que ele quer se tornar um médico, que ele vai curar todas as doenças do mundo, que ele não vai desistir, que ele vai lutar como se fosse um pirata. E ele pede para a doutora Kureha o treinar, o ensinar a medicina. Ela reluta, né, logo de cara, mas depois que ela olha para Jolly Roger lá, né, do Hiriluke, ela acaba aceitando e pede para ele a chamar de Doctorine, né? E aí o flashback finalmente acaba, voltamos pro presente. E aí, né, tipo, o Sanji, ele ficou comovido com a história, chorando. A Nami também tava chorando. O Luffy, ele termina a sopa dele, fica meio calado, vai embora, né? Ele vai até a sala onde o baú tá. Ele abre o baú, o Chopper fica reclamando quando o Luffy pega na bandeira, mas ele diz, não, eu respeito todas as bandeiras piratas. Ela não merece estar guardada. Temos que pendurá-la no lugar de direito. E ele vai, né, coloca ela numa parede usando os poderes. O Chopper fica surpreso ao ver, né, que o Luffy consegue se esticar. E aí o Luffy diz, eu também sou um monstro. E aí ele diz, isso não é legal? O Chopper também ri e tal, os dois se entendem. E voltamos pra galera que ficou lá em Big Horn, né? Amanheceu, o Usopp ele se junta, né, ao Zoro e ao Dalton na vigia. Ele e o Zoro também se acertam por terem discutido e tal. Ele até traz uma bebida pro Zoro. O Zoro diz, não, tamo de boa. E aí, o Usopp fala, seguinte, o Luffy não voltou. E o Zoro pensa, não, bora subir a montanha. Só que aí que tá. O Dalton, ele avista fumaça em uma fogueira lá do outro lado do vale. E diz que ele vai investigar. Ele pede, né, pro Zoro e pra o Usopp ficarem ali. Pois, se eles têm a confiança da princesa de Alabasta, se eles são amigos dela, né, eles têm a confiança do Dalton. E aí o Usopp diz, você sabia da Vivi? Ele, no começo não, mas nós já nos conhecemos uma vez, há muito tempo atrás. E ele a respeita, né, desde o que aconteceu na Leveling, então é bem bacana. E por falar na Vivi, ela tá lá conversando com alguns moradores, rindo com algumas crianças. Porém, ela avista que a Miss All Sunday simplesmente tá ali, espreitando na multidão, né? E o episódio se encerra com o Dalton se aproximando da fogueira e sendo atingido por 3 flechas no peito, que foram disparadas pelo Chess, que veio acompanhado do Kuromarimo, os dois, né, braços direitos do Apple. E a música que toca nos créditos é uma versão instrumental do tema, né, do Tony Chopper, que foi composto pela Sonya e pelo Dionia para a temporada. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum de novo. O próximo já é o final da temporada e ano que vem tem a 3ª temporada. Então, é isso. Me despeço de vocês. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought